em nosso coração. Que a sua luz e o seu amor nos fortaleça, nos renove em esperança e em fé. Que nesse momento, as nossas necessidades, que nós possamos nos envolver num abraço de Jesus e rogar a Ele fé, esperança e luz. Gostaria de começar a manhã de hoje, nesse domingo, refletindo a respeito da gentileza. A gente sempre traz uma palavra para a reflexão da semana, um pequeno gesto, um pequeno momento nosso. A gentileza. Como estamos? Gentileza gera gentileza. Sou gentil? Eu sou gentil com o meu semelhante? Eu sou gentil com as pessoas que moram comigo? Como andam as minhas atitudes perante ao meu semelhante? Eu tenho paciência, eu tenho ajudado o meu semelhante, estimulado com boas palavras, o bom dia, o por favor, o com licença, eu dou a preferência para os meus semelhantes? Ou eu estou voltado ainda para o meu egoísmo, de achar que primeiro eu, que a minha educação depende da sua? Como andam as minhas atitudes? Nós temos que perceber que a nossa educação depende de nós. A nossa boa vontade depende unicamente de nós, não do nosso semelhante. Muitas vezes encontramos pelo caminho pessoas ignorantes, pessoas doentes. E vai depender da nossa boa vontade de deixar para aquela pessoa a nossa gentileza, o nosso amor, o nosso entendimento e a nossa educação. Durante as semanas, vamos refletir como é que estamos atuando com os nossos semelhantes. A gentileza gera gentileza. Dificilmente, quando você é gentil com outra pessoa, a pessoa vai revidar de maneira grosseira com você. E se porventura acontecer, a gente tem que compreender que o nosso irmão naquele momento está perdido no sofrimento, está perdido ainda na ignorância. Deixe-o ir, abençoe, deixe-o ir, dê a preferência para que ele vá, ore, peça a Deus a ajuda. E assim nós vamos trabalhando, melhorando as nossas atitudes, lapidando, para que a gente possa ser um ser humano melhor, possa ser um trabalhador de Jesus, possa realmente seguir as palavras do nosso Mestre. Podemos pensar a respeito, podemos ir para casa nesse domingo e começar a exercer a gentileza ou limpar, as nossas atitudes. Se a gente não anda sendo gentil, que a partir de agora a gente se preocupe e passe a ser gentil. Passe a tratar o outro com toda a educação possível e com todo o amor no coração. Nós temos a grata oportunidade e a tarefa dessa manhã, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. E chegando a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhe fala tu por parábolas? Ele respondendo lhe disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que ele fala em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e verei com os olhos e não vereis, porque o coração desse povo se fez pesado, e seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se convertam, e eu os sares. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 15. Nem os que acendem uma luzerna e metem debaixo do alqueire, mas a põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Em todos os evangelistas tem a passagem de Jesus dizendo para não colocar a luz embaixo do vaso, embaixo do alqueire, embaixo do leito. Ele está sempre falando para nós, ou explicando naquele momento, que a luz ela tem que sempre ser colocada acima, não escondida.
naquele momento ele também já falava para que a gente prestasse atenção, e vamos trazer para nosso dia, né, para os nossos dias atuais, de acontecer, de que as pessoas estariam ouvindo, mas não compreenderiam, estariam vendo, mas também não estariam vendo. Por que será também que ele dizia que aquele que tivesse teria em abundância, e aquele que não tivesse também, o que tivesse lhe seria tirado? Expressões estranhas, né? A parábola ainda diz que devemos prestar atenção. Desculpa, gente, realmente eu me perdi. Vamos começar tudo de novo. A parábola, ela vem nos explicar da preocupação de se iluminar interiormente. O primeiro lugar que a gente tem que iluminar é a nossa casa mental, é dentro de nós. Não adianta se eu querer iluminar o outro, se eu não estou iluminada. E aí a gente dá o seguinte exemplo: anda acabando muita energia na Praia Grande. Vocês já se imaginaram qual o sentimento que vocês têm quando acaba a energia? Você olha para o lado de fora e está tudo escuro. Muitas vezes acaba dentro da nossa casa e fora dela também na rua. E dá um sentimento de medo, dá um sentimento de impotência, de você se guardar ali dentro de casa, de procurar uma vela para acender, nem que for um pouquinho de vela para acender, porque te falta luz. E assim somos nós, que já temos algum tipo de conhecimento e de repente voltar a ficar nas trevas. A luz da doutrina dos Espíritos vem para clarear e esclarecer para nós que a forma com que Jesus dizia, com a forma que ele falava para os seus discípulos, é porque eles já estavam preparados, já tinham condições de ir adiante. Enquanto aquele povo que estava ainda com o coração endurecido, que não tinha compaixão de ninguém, que seguiam as leis apenas pelo seguir, era o verniz social. Esses não tinham condições ainda de compreender o verdadeiro significado da iluminação, de estar iluminado por dentro, de aprender, de estar aberto ao conhecimento, de estar aberto à bondade, de se desenvolver em si próprio o que tinha de melhor. Os seus apóstolos já tinham, Jesus escolheu, não foi por acaso que ele escolheu aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que já estavam dispostas a melhorar, que seguiram, que largaram suas vidas, largaram para seguir a luz de Jesus. Então Jesus já dizia: olha, não estou falando de maneira difícil para todos, porque alguns vão entender e outros não. E se nós formos trazer para a nossa atualidade, nós vamos verificar que muitos de nós ainda continuam com o coração duro, endurecido, que por mais que seja dito, por mais que seja esclarecido, é como se fosse uma chuva que entra, molha, mas seca, vai embora. Nós temos que compreender que quando colocamos a luz a iluminar dentro de nós, quando nós conhecemos a luz, nós não queremos mais viver nas trevas. Quem não tem luz e está nas trevas é o que tem menos. E quanto menos tiver, mais ignorante vai se tornar. Nós temos que começar a compreender que é através das diretrizes que Jesus nos coloca, dos ensinamentos que o Mestre nos coloca, que nós vamos começar a nos iluminar. Quantas vezes nos sentimos apagados, desanimados, sem força, sem ânimo para nada? Porque a nossa centelha divina que existe dentro de nós, a nossa chama, a nossa vela que existe dentro de nós, se apagou. Aí eu venho numa casa espírita, à luz da doutrina espírita. Nós estamos falando com espíritas, com simpatizantes da doutrina. Então nós viemos aqui na casa espírita e nós acendemos aquela pequena chama que está dentro de nós e voltamos para casa iluminado. E vamos trabalhando a semana, os dias, os meses, viemos para as palestras, quando todo domingo, todo dia de palestra, nós estamos aqui e acendemos a nossa chama. É o combustível, é o oxigênio para acender a nossa chama. Só que vai haver um dia que eu vou precisar da minha chama acesa. Eu não posso depender da chama do outro, eu não posso depender da luz do outro, embora ele me ampare. Eu preciso depender da minha luz. É isso que Jesus quer dizer para nós, desde lá do começo, desde lá para os seus discípulos. É a minha luz que vai me manter vivo, forte, nas horas de dificuldades, nas horas de sofrimento.
Nas horas do meu testemunho eu vou precisar da minha luz acesa. Por isso que ele diz, quando ele usa o fato de dizer assim, o vaso, não coloque debaixo do alqueire, é uma medida, é um vaso que era utilizado muito naquele momento, tanto para guardar as coisas, para medir mesmo, um vaso de trigo, era assim que eles mediam, era a medida da época. Como também é o nosso corpo, é utilizado para mostrar para nós o nosso corpo, o vaso. Não adianta, se você pegar uma vela e colocar ela debaixo de um vaso, ela vai se apagar. O vaso, no nosso caso, ele significa as nossas ilusões materiais, o nosso materialismo. Nós vamos em busca das ilusões, da riqueza, do ter e não do ser, do que eu posso ter para mim em termos de fortuna, de bem-estar, de comodidade. Com certeza eu vou apagar a minha luz. Se eu também colocar debaixo do leito, eu também vou estar colocando a minha acomodação, a minha preguiça, a minha falta de vontade de lutar. Eu acho muito bonito, mas eu não desenvolvo o trabalho em mim. Eu não consigo manter a minha luz acesa. Jesus já dizia que através das nossas virtudes, da nossa transformação moral, é que conseguiríamos manter a nossa luz acesa. Ele nos deixou a doutrina dos Espíritos, que é a luz que nos clareia, que nos esclarece, que nos ensina. Mas nós precisamos ir atrás, nós precisamos ir atrás do conhecimento. Mas da compreensão, porque o conhecimento na nossa vida material significa cultura. Eu posso ter a cultura do momento, eu posso ter a cultura do conhecimento, através de livros ou através de viagens, eu posso desenvolver a inteligência, a minha inteligência, em termos de cultura. Quando eu desenvolvo a inteligência, quando eu desenvolvo o conhecimento, eu desenvolvo também, eu vou aprender, eu vou compartilhar dos ensinamentos que eu tenho, da minha luz. E eu vou desenvolver em mim a moral. Eu vou ser ética, eu vou ser educada, eu vou corresponder às expectativas. Mas a cultura no plano espiritual, no lado espiritual, significa quando eu leio, entendo e compreendo, quando eu tomo posse da informação, quando eu trago para a minha vida aquilo que eu aprendi. Eu uso com sabedoria e a favor dos meus semelhantes. Jesus só trabalhava em grupo. Jesus, o nosso Pai Nosso, venha a nós ao vosso reino. Nós, perdoai as nossas ofensas. Não está perdoe a minha ofensa, está perdoe as nossas ofensas. Ele sempre inclui para que nós possamos trabalhar em grupo uns com os outros. Nós, se fosse para nascer separado, nascia um aqui, outro lá, não tinha tantos espíritos juntos, sociedades, para que nós pudéssemos exercer a bondade, exercer a nossa luz com o outro. Nós precisamos começar a pensar o que eu estou fazendo da minha vida, eu consigo manter a minha luz? Ele também disse que chegaria o tempo que a iniquidade esfriaria os corações. Nós percebemos que é difícil tocar o coração de muitos de nós. Nós achamos bonito, mas nós não entendemos. Nós não conseguimos se condoer com a dor do nosso semelhante. Muitas vezes, quando se fala em caridade, principalmente, é um exemplo pequenininho, mas a gente percebe assim, que quando a gente vai falar assim de cesta básica, olha, nós estamos pedindo alimentos para a cesta básica, porque nós estamos ajudando uma quantidade de famílias. Você ouve, mas você não é capaz de se imaginar na situação do outro. Você não se coloca, você vê, você ouve, mas você não se coloca no lugar, você não tem empatia, você não se imagina naquela situação. Você não tem piedade, você não tem misericórdia do outro. Ah, mas eu vou fazer caridade, mas eu vou doar minha roupa, depois os outros jogam tudo pela rua. Nós arrumamos uma porção de desculpas, uma porção de barreiras para que a gente não contribua, para que a gente não auxilie o nosso próximo. Esse é os momentos chegados.
Nós temos que pensar que todas as vezes que nós entrarmos nessa onda de pessimismo, nessa onda de desejar ao outro tanta negatividade, precisamos mudar a nossa atualidade, onde se fala em armas, onde se fala em desavenças, onde se fala em ódio. Não podemos cultivar o ódio. Nós temos, como trabalhadores de Jesus, de cultivar o amor, a perseverança, a paz. Nós temos que ser luz para iluminar o nosso irmão que está perdido nas trevas. Nós temos que começar a olhar o outro e se imaginar no lugar dele, colocar o nosso coração diante da miséria do outro, acordar, trazer para a nossa vida. Às vezes dentro da nossa própria casa nós cultivamos o egoísmo. Primeiro eu, depois o que eu vou ver, que eu vou fazer pelo outro. E assim a nossa chama vai se apagando. Ela se acende e se apaga, se acende e se apaga. O combustível para manter uma vela acesa é o oxigênio, e a vela, no caso da vela, é o pavio. No nosso caso, nós precisamos nos doar o que temos em abundância, mas eu preciso multiplicar dentro de mim. Aí sim eu vou continuar com a minha vela acesa. O sol, para iluminar a terra, ele precisa se queimar. A natureza, as árvores, elas se dão. Quanto mais elas se dão, mais elas florescem. Nós é a mesma coisa. Quanto mais eu me doar, quanto mais eu me iluminar dentro de mim, mais eu vou evoluir, mais eu vou compreender o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra. Então Jesus, já naquele tempo, falando para os seus apóstolos, ele falava de maneira de não ofender ninguém. Quando era claro, quando era uma lição clara que poderia ser dada a todos, ele sempre foi muito transparente, nosso Mestre Jesus. E ele ia explicar com amor, com bondade, com tolerância, para que todos aprendessem. E aos seus discípulos, aqueles que já estavam preparados, que já tinham a vontade de transformação dentro de si, aí sim ele falava de maneira que eles pudessem refletir, que eles pudessem estudar. A luz da doutrina espírita vem para quê? Para nos mostrar isso, para nos esclarecer as parábolas, para que a gente possa compreender a necessidade que temos de melhorar, de transformação interior. Não adianta, eu posso estar dentro da casa espírita, trabalhando na casa espírita, tratando com amor, com carinho, e aí fecha a casa, eu volto para minha casa e acabou. A minha mente, o meu coração só atuam aqui dentro. Quando ela chega lá fora, a minha luz apaga. E eu critico o vizinho, eu não tenho paciência com meu filho, eu não renovo. Se nós pensarmos que hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, quantas coisas nós temos a nosso favor? A internet, a televisão. Hoje nós temos facilidade, mas o que a gente faz? Ou a gente abusa, usa demais, ou não sabe usar, ou usa para a maldade, para a crueldade. Nós precisamos nos renovar, aprender. Não existe o que não temos para aprender. Não existe alguém que já sabe de tudo. Nós estamos na mesma condição mediana no planeta Terra. Não somos melhores uns que os outros. A humildade está em reconhecer isso, que precisamos aprender, precisamos desenvolver, ir atrás do conhecimento, ir atrás da sabedoria, de usar esse conhecimento, mas não para me enricar, não para mim, mas que seja combustível para manter a minha luz acesa. Somos luzes, Jesus já dizia, que brilhe a vossa luz. Será que, como anda a minha luz? Ela anda acesa, ela anda apagada, ela não brilha? Depende unicamente de mim fazer a minha luz acender. E eu posso acender a luz das pessoas que estão desanimadas. Nós somos os samaritanos de Jesus. Anonimamente nós precisamos levantar os caídos, aquelas pessoas que estão caídas.
sem fazer alarde. Nós precisamos ter a boa vontade de incentivar aquele que está triste, aquele que está desanimado. Cuidado com as opiniões, cuidado com as palavras que você fala para o teu irmão. Ser gentil. Nós não sabemos a tragédia que teu irmão está carregando dentro do peito. Então nós temos que compreender que é através da minha ajuda como samaritano que eu vou levantar meu irmão caído. Mas eu não tenho que me vangloriar disso, porque em algum momento alguém também estendeu a mão para mim. Em algum momento eu também passei pelo desespero e eu estive lá. Haja visto que quando acontece alguma coisa muito triste na nossa vida, ou mesmo um momento muito difícil, nós nos lembramos quem é que esteve ao nosso lado. Por isso que diz que a gente tem uma porção de amigos, mas um ou dois está no nosso lado na hora da necessidade. É as nossas luzes. E nós temos que agradecer isso, ser gratos. E entender que muitas vezes a luz daquele que nós esperávamos não estava acesa. Como nós muitas vezes também apagamos a nossa luz. E nós devemos e temos que ter a compreensão de que a nossa luz tem que se manter acesa todo o tempo, para que a gente possa iluminar o caminho. Imagine todos nós iluminados. Que bom seria que todos tivessem a clareza de pensamento, pudesse olhar o outro com amor, pudesse estender a mão sem julgamento, sem olhar o outro com julgamento. Começar a pensar, mas não pensar egoisticamente apenas em si. Nós só vamos nos considerar evoluídos quando todos nós estivermos evoluídos. Diz que Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, foi convocada para mundos superiores, mas ela passa o tempo aqui nos auxiliando. Espíritos benfeitores, diz que os mundos superiores estão vazios, porque eles estão aqui nos auxiliando com a sua luz, com a sua ajuda. Como a espiritualidade vem nos ajudar, porque já compreendeu, ela não fica esperando o nosso muito obrigado. Os trabalhadores espíritas desencarnados que estão aqui conosco nos ajudando, eles não ficam esperando a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Já compreenderam que fazer o bem, fazer o bem pelo amor. E aí eu gostaria de lembrar aos senhores e perguntar aos senhores se os senhores já abriram a porta do coração para receber a luz de Jesus. Jesus habita dentro do coração de vocês? Porque quando a gente dá a mão para Jesus e Ele está com a gente não tem medo. A gente sabe que está amparado, seja o momento que for, de dor, de sofrimento, de perda, de necessidade, mas nós sabemos que o Mestre Jesus está conosco, está dentro de nós. Jesus habita dentro de nós. E aí eu vou lembrar os senhores. Paulo de Tarso encontrou Jesus na estrada de Damasco. Nicodemos encontrou Jesus em uma noite que foi ter com ele por uma explicação. Foi Nicodemos que defendeu Jesus no Sinédrio. Foi Nicodemos que buscou o corpo e o sepultou. E depois do desencarne de Jesus, ele foi para o deserto e passou lá o resto da sua vida. Foi através de Nicodemos que Paulo teve muitas informações, porque ele passou a escrever todos os ensinamentos de Jesus, porque até então não era escrito. Maria de Madalena conheceu Jesus numa festa em que se negaram a limpar os pés de Jesus, como acontecia na época. Quando as pessoas vinham de longe, tinha servos que lavavam os pés dos visitantes, porque andavam a pé muito tempo e chegavam sujos. E se negaram a fazer isso para Jesus. E Maria de Madalena se jogou aos seus pés, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. E perfumou os pés de Jesus com o óleo que trazia no peito. E lhe disse que lhe faltava, que tinha sede. E Jesus disse para ela que ele só encontraria a água abundante dentro de si, que tinha que jorrar de dentro de si essa água, que é o autoconhecimento, que é a melhora pessoal. Tantos outros encontraram Jesus. Será que nós encontramos realmente Jesus? Será que nós abrimos o nosso coração para o nosso Mestre? Ele vem nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não se chega ao Pai, senão por Ele. Nosso governador planetário,
que está sempre ao nosso lado, misericordioso, com seu amor, com seu evangelho redentor. Deixou seu exemplo, sua bondade, sua misericórdia, como luz para brilhar no nosso caminho. Nós temos esse oxigênio dentro do nosso coração, nós realmente encontramos com Jesus, nós precisamos refletir, ou só admiramos, ele ainda é um ícone, um mestre, mas eu só admiro, eu não tenho ele dentro do meu coração. Porque quando temos realmente Jesus dentro do nosso coração, nós não temos mais medo. Nós sabemos da nossa importância, do nosso trabalho e da nossa transformação moral. Nós somos os samaritanos de Jesus. Precisamos atuar. Estamos atuando ou começamos a atuar conforme combinamos, conforme o nosso acerto, nosso ajuste dos nossos débitos. Estamos melhorando como seres humanos. Então vamos voltar para casa hoje e refletir. Ainda existe luz em mim? Como está a minha luz? Eu tenho oxigênio para manter a minha luz acesa? Somos centelhas divinas. Vós sois luzes. Que brilhe a vossa luz. Jesus deixou isso muito bem claro. E a doutrina dos Espíritos trouxe para a gente esclarecer essa parábola, para que a gente possa compreender, a compreensão, mas principalmente fazer uso do que aprendemos. E só através da bondade, só através da sabedoria e do atendimento, da forma com que tratamos os nossos semelhantes, é que vamos nos reformar. Podemos melhorar o nosso caminho daqui para a eternidade, enquanto Deus assim nos permitir. Eu agradeço a todos por terem me ouvido. Desejo que os senhores recebam o que vieram buscar nessa casa de caridade, dentro da necessidade pessoal de cada um, dentro do merecimento pessoal de cada um, e principalmente a misericórdia de Deus. Aquele que está passando por um problema difícil, seja ele de que forma for, a necessidade financeira, a perda emocional, ou seja qual a necessidade, qual o tormento que está passando, nunca se esqueça que Jesus, nosso irmão maior, nosso exemplo de conduta, está sempre ao nosso lado, perto de nós. Só depende de nós tirar debaixo do leito, ou tirar debaixo do vaso, ou tirar debaixo da nossa ignorância a nossa velhinha, para que a chama do amor de Jesus faça renascer todos os dias a nossa luz. Muito obrigado por terem me ouvido. Eu abraço a todos fraternalmente. Desejo uma boa semana a todos. Muito obrigada.